Fala meu povo, beleza? Tá começando mais um vídeo do canal Futebol das Europa, com estética aqui, Giovana Kiel. E neste sábado começam as oitavas de final da Eurocopa. Tem muitos jogaços e eu vim contar pra vocês quem eu acho que se classifica. Neste sábado, à 1 da tarde, tem País de Gales versus Dinamarca. Eu acho que Dinamarca passa. Depois do que aconteceu com o Eriksen, os dinamarqueses estão com muita vontade de vencer, também pelo camisa 10. Fora isso, a Dinamarca deu trabalho para a Bélgica na fase de grupos, perdeu por 2-1 de virada, mas foi bastante criativa, mostrou capacidade de jogar de igual para igual com grandes seleções. Mais tarde, às 16 horas, a Itália enfrenta a Áustria, aí já vejo um duelo mais desequilibrado. Os italianos têm 100% de aproveitamento na competição. No geral, estão a 30 jogos invictos e a 11 sem sofrer gols. Se vencer a Áustria, essa será a melhor sequência da Itália, superando a de 1935 a 1939. Então, para mim, a Itália é muito favorita e não vai decepcionar. No domingo, à 1 da tarde, a Holanda enfrenta a República Tcheca. Os holandeses têm 100% de aproveitamento na competição. É a seleção que mais marcou gols na fase de grupos. Foram 8 no total, enquanto a República Tcheca se classificou em terceiro lugar do grupo D. Fora isso, também acho que a Holanda tem muitos jogadores capazes de decidir uma partida, como Depay, Wijnaldum, De Jong. Para mim, os holandeses se classificam. Mais tarde, no domingo, às 16 horas, tem jogaço entre Bélgica e Portugal. Muito difícil cravar quem passa, porque, na minha opinião, são duas seleções fortes candidatas ao título que me decepcionaram em certo ponto na fase de grupos. Esperava mais das duas, a Bélgica me decepcionou mais pelo grupo que caiu. Pela qualidade que tem diante dos adversários que enfrentou, tinha que ter sobrado mais, apesar de ter vencido os 3 jogos. As duas seleções têm jogadores com muito poder de decisão e habilidosos. Em Portugal eu vejo mais garra, porém na Bélgica eu vejo mais organização tática. Para mim é meio que coração versus razão. O meio-campo de Portugal tem sido bastante problemático. O Rafa Silva sempre entra bem e eu não entendo por que ele não é titular. Então eu acredito que as escolhas do Fernando Santos vão pesar demais. A Bélgica é extremamente dependente do De Bruyne na criação, tudo depende do desempenho dele. Na minha opinião, o que vai fazer a diferença nesse duelo é o desempenho do sistema defensivo e acho que os belgas têm mais segurança na defesa. Os portugueses têm cometido muitos erros decisivos lá atrás e por isso acredito que a Bélgica se classifica, porém estou torcendo para estar bem errada, porque meu desejo é que Portugal se mantenha campeão da Eurocopa. Na segunda-feira, à 1 da tarde, tem Croácia versus Espanha. A Espanha passa por um momento conturbado e a Croácia também não exala confiança. Apesar dos pesares, torcida vaiando Morata, Luiz Henrique sendo muito questionado, a seleção espanhola não perdeu na fase de grupos e vem de uma goleada de 5-0 em cima da Eslováquia. Então chega confiante, principalmente porque o Luiz Henrique mudou um pouco o time titular e essas mudanças deram certo. Ao meu ver, a Espanha tem mais poder de criação e finalização que a Croácia, por isso eu acredito que a Espanha vai para as quartas. Também na segunda, a França enfrenta a Suíça, uma Suíça que ficou em terceiro lugar no grupo A, foi goleada pela Itália, não venceu Gales. Apesar da França não ter brilhado tanto quanto eu esperava, os franceses são muito favoritos nessa. É muita gente boa na França e agora é vai ou racha, então acredito que os franceses vão entrar para meter fogo no jogo e aí a Suíça não vai dar conta de segurar. É França nas quartas de final, não tem como apostar no contrário em sã consciência. Na terça, à 1 da tarde, tem jogaço entre Inglaterra e Alemanha, outras duas seleções que eu coloquei no meu top 5 de favoritas ao título dessa Euro. Duas seleções que oscilam bastante de rendimento, mas a Alemanha nos últimos jogos tem crescido demais contra grandes seleções.
Individualmente, eu prefiro a seleção alemã e acho que se os alemães jogarem a bola que jogaram contra Portugal, vai ficar difícil para a Inglaterra. Eu pensei que os ingleses sobrariam mais no grupo D, o que não aconteceu. Sofreram para derrotar Croácia e República Tcheca por 1-0 e não saíram do 0-0 com a Escócia. A seleção inglesa tem tido muita dificuldade na criação e na finalização, mas possui um sistema defensivo sólido, enquanto a Alemanha apresenta um quadro oposto. Cria e finaliza bem, só que comete muitos erros defensivos. Os adversários não precisam de muitas finalizações para converter e isso é muito preocupante. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu vou ficar com a superioridade individual que eu acredito que a Alemanha tem. Para mim, a Alemanha tem mais jogadores capazes de desequilibrar uma partida. Para fechar as oitavas de final, também na terça às 16 horas, a Suécia enfrenta a Ucrânia. Não vou me alongar muito aqui, porque sei que não é um duelo muito interessante para a maioria de vocês. A Suécia tem um time e desempenho melhores que a Ucrânia, que se classificou na rapa em terceiro lugar no grupo C, enquanto a Suécia liderou um grupo mais complicado, o grupo E. Para mim, a Suécia vai para as quartas de final. E você aí, quais seleções você acredita que vão seguir brigando pelo título da Euro? Coloca aqui nos comentários. É isso, molecada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para ajudar a garotinha aqui e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma resenha. Te espero no próximo vídeo, hein? Hasta luego!